Bom dia, quero saudá-lo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar nossa série de meditações dessa semana em Josué capítulo 11, lendo os versículos 4 e 5. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles. Muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. A nossa meditação hoje tem como tema quando os inimigos se multiplicam. Nós vamos perceber que nem sempre as batalhas da vida elas permanecem no mesmo nível. Há momentos em que, ao invés de diminuírem, os desafios parecem crescer e se intensificar. No capítulo 11 de Josué, nós vemos exatamente isso acontecendo. Se antes Israel enfrentou coalizões menores, agora surge um exército muito maior, descrito como numeroso como a areia da praia. A ameaça agora ela é mais organizada, ela está mais estruturada e aos olhos humanos mais assustadora. E essa cena então nos revela uma realidade que também nós enfrentamos todos os dias. Existem fases da vida em que as lutas parecem se multiplicar, mas exatamente nesses momentos que nós precisamos aprender a enxergar além do tamanho do problema e nos lembrar que daquele que está conosco, quem está conosco é o Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Mas nós vamos pensar em alguns pontos aqui nessa passagem. A primeira delas é que o inimigo ele se organiza de forma estratégica. O texto nos mostra que aquele rei lá de Azor, o rei Jabim, ele não estava agindo sozinho. Ele vai convocar todos os reis e vai formar ali uma grande coalizão. Isso revela que o inimigo não trabalha de forma desordenada, mas estratégica. Há planejamento, há união e há uma intenção muito clara aqui de promover um ataque. Quando nós trazemos isso para a vida espiritual, nós vamos perceber também que existem momentos em que as lutas elas não surgem de forma isoladas, mas parecem coordenadas. Problemas em diferentes áreas da vida surgem ao mesmo tempo, como se houvesse uma pressão concentrada. Isso pode até gerar alguns momentos de desânimo e até confusão em nossa mente. Mas esse texto nos revela algo muito precioso. E a organização do inimigo não significa vitória garantida, apenas revela a intensidade do confronto. Mas a segunda coisa que nós vamos perceber nesse texto também é que a intensidade da luta pode parecer assustadora. O versículo 4 descreve aquele exército numeroso como a areia que está na praia do mar. Essa expressão não é apenas informativa, ela é totalmente emocional. Ela transmite a sensação de algo incontável, impossível de enfrentar. E muitas vezes é assim que nós nos sentimos diante de certas situações. Olhamos para os problemas e pensamos, nossa, é grande demais para mim. O medo tenta dominar o coração e a insegurança começa a crescer. Mas a palavra de Deus, ela não esconde essa realidade. Ela nos mostra que até os homens de Deus enfrentaram cenários assustadores. Mas o que nós vamos aprender aqui, que é totalmente pedagógico, o que faz a diferença não é negar o tamanho do problema, mas é não permitir que ele defina a nossa fé. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos aqui também que o aumento da oposição não anula o controle do Senhor. Embora o texto enfatize o tamanho da força do exército inimigo, ele não sugere em nenhum momento que Deus perdeu o controle da situação, pelo contrário. Todo esse cenário ainda está debaixo da soberania do nosso Deus. E isso aqui é fundamental para a nossa vida espiritual. O fato de as lutas aumentarem não significa que Deus diminuiu. O crescimento da oposição não reduz em momento algum o poder do Senhor. Muitas vezes nós interpretamos a intensidade das dificuldades como sinal de abandono, mas a palavra de Deus nos ensina o contrário. Deus continua governando cada detalhe, mesmo quando tudo parece fora do controle aos nossos olhos. Mas eu quero finalizar trazendo aqui algumas aplicações para a nossa vida prática. Primeiro, que você não possa se impressionar nunca com a organização do inimigo, pois o nosso Deus continua sendo maior do que qualquer estratégia contrária a nós. A segunda aplicação é que você não permita, não deixe o tamanho do problema definir a sua fé. O que parece grande para você é pequeno demais aos olhos do Senhor. E terceiro, que você possa confiar que Deus permanece no controle em todo o tempo. Mesmo quando tudo parece intenso, Ele continua sendo o mesmo Deus soberano, assentado num trono de glória. A conclusão que esse texto nos leva é que Josué capítulo 11 mostra que existem momentos em que as batalhas parecem crescer diante de nós. O inimigo, ele se organiza, os desafios aumentam e o cenário se torna mais assustador.
Mas nada disso muda uma verdade essencial: Deus continua no controle. A intensidade da luta não altera a fidelidade do Senhor. E quando nós mantemos os nossos olhos nele, nós encontramos segurança mesmo diante dos maiores desafios. Eu quero convidá-lo a um momento de oração nessa manhã, no nome do Senhor. Pai querido, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos meditar na Tua palavra, Senhor. Sabemos, ó Deus, que as lutas que nós enfrentamos no dia a dia, muitas das vezes, ó Deus, são pesadas, são difíceis demais, ó Deus. O nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ó Pai, ele usa estratégias, ó Pai, situações para tentar nos paralisar, para tentar nos amedrontar, para tentar, ó Deus, fazer com que nós não enxerguemos que o Senhor é maior do que qualquer problema nessa vida, Pai. Mas, ó Deus, que nessa manhã o nosso coração se encha dessa esperança, que o Senhor continua sendo o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que está assentado num trono de glória e que desse trono, Pai, o Senhor governa todo o universo e tudo está debaixo do controle do Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a aumentar a nossa fé nos momentos das grandes batalhas, ó Pai. Deus querido, que não venhamos olhar para as circunstâncias, mas que possamos olhar para aquele que está acima das circunstâncias, ó Deus. Abençoa a minha vida, a vida de cada um nessa manhã. Nossa vida, Pai, estamos meditando nessa palavra, que estamos aqui juntos orando diante do Senhor, ó Pai. Pai querido, faça resplandecer a Tua glória sobre as nossas vidas e dá-nos, ó Deus, a visão daquilo que o Senhor está realizando em nossas vidas para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça e a paz do Senhor continue presente sobre a tua vida hoje e sempre.